Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu me chamo Gabriel Amaral. Hoje é dia 18 de maio de 2019, é dia de pré-jogo de Fluminense e Cruzeiro, válido pelo Brasileirão de 2019, obviamente. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Cruzeiro, Maracanã. Você não tá enganado, é Fluminense e Cruzeiro no Maracanã mesmo. 3 diazinhos aí depois de Fluminense e Cruzeiro pela Copa do Brasil, agora é hora de Fluminense e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Não se esquece do like aqui embaixo, dá aquela fortalecida. Cara, a maior parte das pessoas que assistem o vídeo não dá o like. Eu tenho até uma taxa de likes boa, mas falta aí, então vamos dar uma crescida nesse número de likes aí, pô. A galera que passa desatenta, etc, por essa parte, cresce aí, aumenta o número de likes, não esquece de dar não, sai do vídeo antes de dar esse like não, beleza? Muito obrigado, seguimos com o vídeo. Bem, pra esse jogo de hoje, é um jogo que a gente tem que ser muito inteligente pra poder jogar. Pra começar, é óbvio, sempre destacando aqui, jogo do Campeonato Brasileiro, eu destaco a transmissão, né? Com os contratos de TV aí malucos, você tem que saber exatamente onde esse jogo vai passar. Então você que não estará no Maracanã hoje de tarde, o jogo é às 18 horas, né? Só lembrando, você poderá acompanhar o jogo pelo Premiere. Não passará no Sport TV, não passará em nada, apesar de Fluminense e Cruzeiro terem contratos com a Globo em todos os sentidos, o jogo será exclusivo do Premiere. E bem, eu confesso que eu tava meio assim com esse jogo, não tava valorizando tanto, etc, porque é óbvio que os jogos do meio de semana, eles valem muito mais aí na sequência do Fluminense do que os jogos do final de semana, considerando que é Campeonato Brasileiro ou os mata-matas, né? O Fluminense tem aí pela frente nas próximas 3 quartas-feiras, considerando a passada 4 quartas-feiras, que decidem muito do ano dele, né? Se o Fluminense foi eliminado nessas competições que ele tá jogando no meio de semana, praticamente o ano dele, o ano dele vai se resumir só a mais 29 jogos de Campeonato Brasileiro. Então a dedicação tem que ser no meio de semana mesmo. Mas quando eu pensei na sequência que a gente tem no Brasileirão, aí eu comecei a dar um valor pra esse jogo de hoje. Os próximos compromissos do Fluminense no Campeonato Brasileiro após esse jogo contra o Cruzeiro, só pra você ter noção, são esses joguinhos aqui, ó. Bahia na Fonte Nova, Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Fla-Flu, que ou vai ser em Brasília ou no Maracanã, mas enfim, é um clássico contra o Flamengo, e Chapecoense na Arena Condá. Então, são 4 jogos difíceis pro Fluminense. Ah, mas a Chapecoense é isso, ah, mas o Bahia é isso. Meu amigo, são 4 jogos aí que serão fora de casa, né? O Fla-Flu talvez seja no Maracanã, mas é bem provável que seja em Brasília. Então, assim, são 3 jogos fora de casa e um clássico. A nossa perspectiva para esses jogos não é de vitórias fáceis. Então, a gente tem que garantir os pontos agora no Maracanã contra o Cruzeiro. Como eu falei, Fluminense e Cruzeiro acabaram de se enfrentar aí na última quarta-feira, né? Pela Copa do Brasil, num jogo mata-mata, obviamente um jogo diferente, porque ele foi só o primeiro tempo desse jogo. O Cruzeiro veio pro Maracanã muito mais para administrar e assim, pra mim foi uma aula ali, foi uma descrição de como jogam os dois times na sua essência mesmo. O Fluminense ficou com a bola a maior parte do tempo, tocou bastante a bola, rodou bastante a bola, criou chances e pecou na finalização. Foram 20 finalizações a gol, um exagero de cruzamentos pra área em vão, já que a gente não tinha um centroavante ali, um finalizador, e muitos chutes de fora da área na direção errada. Então o Fluminense pecou, um time que criou bastante, ficou bastante com a bola, mas pecou na finalização. Já o Cruzeiro veio pra jogar por uma bola, o famoso monoball, e conseguiu essa uma bola. Foi literalmente uma bola, né? Uma única finalização no jogo. Pedro Rocha fez o gol do Cruzeiro, então assim, eles conseguiram, tiveram êxito na sua tática também. Aproveitando esse gancho, né, de monoball e de uma chance, um gol, eu já entro no bola em campo, porque a grande notícia dessa noite, a bomba aí dessa noite, na verdade, essa madrugada aqui, de sexta para sábado, o portal Netflu, o jornalista Leandro Dias, publicou lá no Netflu uma notícia em que ele dava como certa a saída de Rodolfo no gol do Fluminense nesse sábado, ou seja, ele não seria titular no jogo de hoje. Obviamente o reserva imediato seria Genor, ou seja, Rodolfo pela primeira vez no ano no Fluminense seria reserva num jogo. Vale lembrar que o único jogo em que o Rodolfo não atuou foi aquele Fla-Flu lá do Carioca, mas ali já era esperado que os jogadores fossem poupados. Dessa vez não, Rodolfo iria pro banco. Vale destacar, Rodolfo falhou aí
Ele, não digo nem falhou, né? Em alguns lances pode ser falha, alguns não, mas enfim, ele vem tomando gols defensáveis. Eu acho que dessa forma eu vou conseguir arrebanhar todos os que são muito críticos dele, que são poucos críticos dele, mas enfim, ele vem tomando gols defensáveis. E aí isso talvez tenha provocado na comissão técnica um desejo de substituí-lo, enfim, de testar Agenor. E assim, a minha opinião, sou favorável a isso, sou contrário a isso? Vou olhar por dois prismas aqui. O primeiro, o que eu gostei dessa possível troca aí, segundo trouxe o Leandro Dias. Dessa vez, a comissão técnica está escolhendo a hora certa de repente, fazer esses testes. Porque, como eu falei, apesar da importância desse jogo contra o Cruzeiro, de ser um jogo ali, de a gente ter uma sequência difícil depois, etc., é óbvio que o creme de la creme, o principal de tudo, são os mata-matas agora em maio. Então, fazer esse teste, já que o Rodolfo não vem muito bem, fazer esse teste com a Agenor num jogo em que, na teoria, não causará um dano irreversível pra gente, né? Se a gente perder contra o Cruzeiro, a gente tem como recuperar esses pontos mais na frente, foi uma decisão acertada da comissão técnica. Por que eu não digo Fernando Diniz? Porque em relação ao goleiro, a gente sabe que a palavra do treinador de goleiros influencia bastante, até mesmo mais do que a de Fernando Diniz às vezes. Porém, olhando pelo lado ruim disso, eu sou totalmente favorável a um teste, porque eu não acho que o Rodolfo venha bem, realmente. Não acho que ele venha bem. A galera, defende o Rodolfo, não, fala que eu defendo o Rodolfo. Não, eu faço uma análise em que, às vezes, você que tá muito de cabeça quente não consegue ter. Só que Agenor... Se fosse Marcos Felipe, eu tava total apoio aqui. O problema é que a gente... Só pra você ter ideia, eu participo de um grupo que tem a maioria pernambucana, né? Que é do Clube 45, que é do podcast 45 Minutos lá de Pernambuco. É o grupo de WhatsApp dos padrinhos dele, né? Tem um grupo de WhatsApp dos padrinhos, dos consultores lá do Raiz Tricolor. E eu sou um dos padrinhos lá, um dos que participa do Clube 45 lá do 45 Minutos. Apoio o projeto deles. E aí, como a maioria lá é de Pernambuco e conviveu com a Agenor aí durante 2 anos, eu joguei essa pergunta aí, ó, que você tá vendo print, e olha a resposta deles, né? Não dá pra gente afirmar, são 2 anos, são os 2 últimos anos aí de Agenor lá no esporte, não dá pra gente afirmar de que é uma segurança total. É óbvio, ele entrou naquele jogo contra o Flamengo, pegou algumas bolas ali complicadas, etc, mas foi um desastre com a bola no pé e tomou 3 gols. Então vale essa análise pra Agenor também. E aí você me pergunta, você gosta ou não definitivamente dessa troca? No final das contas, né, no pêndulo ali, eu acho positiva essa troca pra esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, justamente para dar esse teste. E quando eu digo que eu não acho a entrada de Agenor boa, de que, enfim, eu falo que a Agenor vem mal desde o esporte e de que não é um goleiro tranquilo, né? Eu falo isso torcendo para que eu esteja muito errado. Eu torço para que eu esteja muito errado. Mas, enfim, provavelmente não estou. Já falei bastante em relação ao goleiro, né? Porque deve ser a única troca em relação ao time que atua na quarta e atuará neste sábado. Pedro ainda continua fora por causa da pancada que ele levou. Se você quiser ter mais informações sobre isso, o card tá aqui. Você aperta nele e vai assistir o vídeo de ontem sobre Pedro, né? Basicamente o tema é Pedro. E Ayrton, que seria uma possível volta também para esse jogo, não vai voltar ainda de lesão, ainda não tá 100%. Outro jogador que estava se recuperando de lesão, mas esse, na verdade, já tá 100% treinando com o grupo, mas Fernando Diniz não deve colocar, é Matheus Mascarenhas, lateral esquerdo. Porém, segundo o Globoesporte.com, não deve ser relacionado por Fernando Diniz pro jogo ainda. E eu acho isso um erro, porque pra mim ele seria a solução pra armar um time mais... eu perdi até a palavra, mas um time melhor pra esse jogo contra o Cruzeiro. Porém, Fernando Diniz deve vir com... Eu quase falei Rodolfo no gol há muito tempo, mas enfim, Fernando Diniz deve vir com Agenor no gol, na lateral direita Gilberto, a zaga com Nino e Matheus Ferraz, Caio Henrique na lateral esquerda, no meio de campo com Alan, Daniel, Ganso, Léo Arthur, jogando na posição ali que seria de Everaldo, ao lado de Luciano e de Johnny Gonzalez. Esse deve ser o time armado por Fernando Diniz. Eu colocaria Matheus Mascarenhas na lateral esquerda, tiraria o Daniel ou o Léo Arthur e colocaria o Caio Henrique no meio, faria o time com um pouco mais de balanço. Sobre o Cruzeiro, a única coisa a se destacar diferente da última quarta-feira é que ele recebeu 2 reforços aí em relação ao time que jogou pela Copa do Brasil. Raniel e Marquinhos Gabriel poderão atuar neste sábado. Vale destacar que Thiago Neves continua fora com suspeita de dengue. Enfim, nós precisamos pontuar e precisamos sair do 0 no Campeonato Brasileiro, né? 0 pontos em casa, 0 gols feitos em casa. Vamos ver se hoje o VAR não atrapalha.
Análise da arbitragem, né? Esse aqui vale um 10% aqui falando, porque o árbitro que vai apitar Fluminense e Cruzeiro é Flávio Rodrigues de Souza. Esse árbitro, ele apitou um jogo recente do Fluminense, que foi a derrota lá no Arruda por 2-0 contra Santa Cruz. Enfim, lá não comprometeu, assim, tanto que foi uma arbitragem ruim. Mas ele entrou em voga aí mesmo na torcida tricolor, porque ele era o árbitro do VAR, né? O árbitro que estava operando o VAR no jogo contra o Goiás, a estreia no Brasileirão, que foi aquela arbitragem horrorosa. Eu vi muita gente condenando, mas ele vai deixar ele apitar, que não sei o que, e a confusão. Mas, assim, eu não acho isso justo, porque, na minha análise até naquele jogo contra o Goiás, eu digo, o VAR agiu corretamente naquele jogo contra o Goiás. No gol de Everaldo, por exemplo, que é a grande reclamação, ele fez certo. Ó, ele identificou, opa, o Luciano estava aqui à frente do resto da zaga e ele desvia da bola. Será que ele participou, não participou? Não sei se o árbitro viu isso. O árbitro aí, você viu isso? Aí o árbitro falou, não vi, então vou olhar na beira do campo. E é o árbitro, o Delson de Freitas, o árbitro horroroso que estava dentro do gramado, que olha na imagem e interpreta como se fosse impedimento de Luciano. Então, assim, o VAR acertou, ele chamou na hora que tinha que chamar. O erro absurdo foi do árbitro de campo. Então, o Flávio Rodrigues de Souza também não quer dizer que ele é um ótimo árbitro, etc. Não. Tô falando só que nesse jogo contra o Goiás, o VAR não teve essa culpa toda. Não se esquece que o like tá aqui embaixo pra você apertar. Tem Arte Rio MDF também aqui embaixo. Não perde, vai lá na Arte Rio MDF. Já falei aqui, você encontra escudos, encontra tudo em MDF. O cara faz, ainda tem 20 reaisinhos de desconto aí. Show de bola. Dá um descontaço pra você fazer seu pedido. Eles entregam pra todo o Brasil e entregam também aqui no Rio de Janeiro, nas estações de metrô. Um recado pra todo mundo, infelizmente com a alteração de horário do jogo, o jogo era às 4, mudou para as 6, eu não poderei estar no jogo de hoje, mas quinta-feira contra o Atlético Nacional, tô lá firme e forte. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem 2 vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz. E esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo. Aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.